Olha, hoje é dia do quadro de todas as quintas aqui no programa. É hora de BG Dinheiro. Coloca a vinheta no ar. Certo, tá certo. Eu tenho aqui comigo o Carlos Augusto, que é consultor. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Léo? Tudo certinho? Hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de planejamento familiar, é isso? Isso, nós vamos falar do orçamento das famílias. Porque nem todo mundo tem essa preocupação. O que ganha, o que gasta e o que está sobrando ou não está sobrando. É, o que é pior. É isso que é o pior. Mas vamos lá, porque dá para dar uma olhada. Vamos ver o que o povo acha e pensa nas ruas. Coloca no ar, vamos ver. Saímos às ruas para saber como os maringaenses estão se organizando financeiramente. Esse controle financeiro na caderneta realmente é difícil, tem que ter na mente, porque você tem que dar os seus pulos, não é fácil. Foi o primeiro mês que eu consegui me prevenir, tentar me prevenir. Vamos ver se eu vou conseguir na hora que chegar no final. Levo tudo anotado, tudo controlado, né? Eu tenho, sim. Gastar menos que ganha. Ah, tá certo. Gasta menos que ganha. Certo. O senhor acha que essa é uma forma de se organizar financeiramente? Não tem dúvida, tá? Porque a partir do momento que você começa a gastar mais do que ganha, você vai se endividar. E se endividando, você vai pagando juros, e juros, por menos que você pague, é sempre uma despesa a mais que você tem. Olha que interessante, né? Então, cada um tem um pensamento com relação. Eu trabalhei com um empresário, ele dizia o seguinte: a conta da gente é como uma caixa d'água. Tem que entrar mais água e sair menos água, porque sempre vai ter água no estoque, no reservatório. Agora, se o rombo for maior do que está entrando, aí é prejuízo. Aí é juros na certa, né, Léo? Esse é um fato curioso, Léo, porque assim, o Brasil, infelizmente, é um país que poupa pouco. E a poupança... É da cultura do povo. É da cultura do nosso povo. E é uma cultura que eu acho que é o momento da gente começar a ajudar a mudar. Por uma questão muito simples. Toda a poupança que é feita, ela reverte em benefício. Por quê? Financiamento de casa própria, tranquilidade para planejar a sua vida, realizar os seus sonhos e não viver pesadelos. Esse é o maior problema de não ter um planejamento familiar. Pois é, mas tem um histórico, tem um gráfico aí, não tem? Você trouxe um gráfico para a gente dar uma olhada? Nós trouxemos um exemplo. Vamos avaliar o que acontece com essa família. Dá para ver bem? Acho que dá, né? Isso, vamos lá. Essa é uma família que, na primeira coluna, ela colocou todos os rendimentos dela. O que são rendimentos? É a pensão, é um aluguel, é um salário do marido, da esposa, dos filhos, daqueles que compõem. Nesse caso, tinha lá um salário e um aluguel. Isso compunha R$ 1.900 de renda líquida. Que é a primeira coluna, não está escrito previsão. Isso, como aquela moça falou há pouco, né? Eu me preveni. Então, a previsão é para que você tenha uma noção do que você vai gastar. E não precisa de computador não, viu, Léo? Não, Faz isso num caderninho com uma calculadora que já resolve. Né? Depois você coloca todas as despesas que são aquelas despesas que você sabe que se repetem. Que é aluguel, água, energia elétrica, gás, transporte, alimentação, farmácia, imposto e lazer. Isso. Tem que ter lazer também. Tem que ter lazer, porque senão ninguém aguenta. E aí no final, se essa conta for o conceito da caixa d'água, sobrou alguma coisinha no final para essa família. Que é esses R$6 aí. É R$ 38,50. Ah, sim, sim. Aí depois aconteceu o mês, porque a previsão ela tem que acontecer antes do mês. Aí o mês aconteceu. É uma boa prática você dizer o seguinte: o que eu pensava gastar foi o que eu gastei mesmo? Coloca a outra coluna do lado e você vai verificar assim, olha, o que eu tinha para receber, eu recebi mesmo, os R$ 1.900. Porém, as minhas despesas foram um pouco maior. E o que eu imaginava receber... De guardar? De sobra? Ficou ali na beiradinha, em R$6. Imagine se esse valor tivesse dado negativo, se tivesse faltado dinheiro. Que dali, no caso, fez um simulado de R$ 32,50 ali e tal. Tá, mas ali nós colocamos 32, mas podia ser R$500, podia ser 1.000, 5.000 e tal. Não tenho mais dinheiro, gastei mais do que eu ganhei. Aí... cheque especial. Aí é o começo do fim. É o começo do fim. É a hora de incluir nessa linha uma despesa que até então ele não tinha. Que é o juro. O juro. O juro. E o juro é terrível, né? Porque ele cresce o seu salário? Não. Entendi. Então, cada vez mais essa família vai ter que fazer o quê? Revisar aquelas contas e tem coisas que ele não vai cortar. Adivinha onde ele vai cortar? No lazer. No lazer.
E aí ele vai ficar estressado, vai ficar aborrecido, chateado, porque ele não tem mais lazer. Isso aí é o começo do fim. Porque ele gastou mais do que ele podia. Exatamente. Interessante. Então, o orçamento familiar é o nosso assunto de hoje. Mas na semana passada, Carlos Augusto, a gente falava sobre um monstro chamado inflação. E ele veio mesmo. Léo, infelizmente, eu falava com você há pouco, a inflação está aí. Ela começou com alimentos, com transporte, e hoje o IPCA está mostrando para nós uma inflação que pouca gente se dá conta, que são daqueles pequenos serviços. Quais são eles? É a manicure, o cabeleireiro, o eletricista, o encanador. Serviços. Serviços. Não é em cima de produtos. Não, são em cima desses serviços. E ela é perigosa, porque é o que a gente chama de inflação espalhada. À medida em que ela contamina, e você vai lá na sua casa ou na sua loja, e o eletricista subiu, você vai fazer com o preço do quê? Do alimento. Ou vai do subir também. Vai subir também, alimenta o monstro de novo. Então, um círculo vicioso, a gente tem que tomar cuidado, ela está presente e ela destrói os orçamentos familiares. Muita atenção, porque a inflação está presente. E não é um bom negócio. Para ninguém. Para ninguém, nem para o governo, não é bom negócio. Tá certo, hoje a gente teve uma noção da importância de um orçamento familiar. Toda quinta-feira, o Carlos Augusto, que é consultor, que eu chamo ele de professor, né? Ele está aqui para esclarecer e ajudar a gente. Tá certo? Tá certo, Léo. E depois nós vamos ajudar as pessoas. O que eu faço com essa sobra? Ah, muito bom. Contamos na próxima semana. Então não perca, na próxima semana o que você faz com o dinheirinho que está sobrando aí. Porque você está poupando. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Significa que você começou a entrar no círculo virtuoso. Que é bom. Isso. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Foi Ótimo um prazer final de semana. Um beijo carinhoso para a dona Mônica. Será dado. Tá? Tá dado. Tá certo.